Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, quando vamos meditar na Palavra de Deus que ouvimos nesta noite. E eu quero destacar do Evangelho de João, capítulo 3, aquele que muitos consideram o versículo mais lindo da Bíblia. Alguns também dizem que ele resume toda a verdade da Escritura. Talvez muitos sabem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E ele também disse que são felizes aqueles que ouvem a sua palavra e aguardam em seu coração. Amém. Podem sentar-se. O Salvador Jesus, queridos irmãos e irmãs, querida congregação Cristo, aqui de Natal, que celebra 39 anos de história, mas hoje de uma forma muito especial, queridos confirmandos, vocês 5 que estão nesta noite confirmando o voto batismal que foi feito por ocasião do batismo de vocês. Agora vocês pessoalmente perante o altar do Senhor têm a oportunidade de confirmar este voto. Eu queria desafiar vocês. Antes de fazer teologia eu fiz magistério. E professor gosta de dar tarefa para as pessoas, né? Vou dar uma tarefinha para vocês, mas eu vou ajudar a fazer essa tarefa agora. Vamos escrever um livro sobre os 39 anos de história da Congregação Cristo. Vocês topam? Vamos começar imaginando a primeira pessoa que chegou aqui em Natal, pensando assim, olha, seria bom se tivesse uma igreja luterana aqui. E essa pessoa certamente sonhou com isso, colocou diante de Deus essa missão. A gente poderia escrever um capítulo sobre essa primeira pessoa. Imagina o dia que ela encontrou uma segunda pessoa que também tinha esse sonho. E aí eles começaram a sonhar e a orar juntos. E chegou o dia que veio um pastor para cá. Ou talvez o pastor chegou aqui e não tinha nenhuma pessoa aqui. Imagina como é que foi a chegada desse pastor aqui. Daria para escrever um capítulo muito bonito sobre a chegada do primeiro pastor. Se não me engano, o pastor Itamar Schlender. Vocês imaginam o primeiro culto aqui em Natal, primeira diretoria, primeiro batizado, primeira confirmação. De repente, foi possível comprar uma propriedade, sonhar com a construção de um templo, construção de uma casa pastoral. Depois veio um pastor aí que parece que ficou 22 anos por aqui, né? Pastor Ayrton, 20 anos, que hoje é meu colega de diretoria. E aí as coisas foram acontecendo, e as pessoas foram vindo, e o trabalho foi crescendo, e mais pessoas foram sendo confirmadas, e mais pessoas fizeram profissão de fé. E o trabalho foi crescendo, a congregação foi crescendo. Depois veio o pastor Volmar Herberts, né? E finalmente o pastor Erivelto Regiane. Quantas diretorias passaram por aqui? Quantas pessoas sentaram nesses bancos onde vocês estão sentados, que não estão mais aqui? Vocês lembram de alguém que já sentou nesses bancos e hoje está na igreja triunfante nos céus? Lembram de alguém? Talvez seja alguém bem próximo de vocês. Vocês lembram com muita saudade, com muito carinho, com muito amor. Já pensaram se a gente fosse escrever umas páginas ou algumas linhas sobre cada um desses acontecimentos ao longo dos 39 anos? Talvez a gente não conseguiria colocar tudo isso num livro. Talvez teríamos que fazer uma coleção de livros. E aí eu teria uma sugestão para vocês, para dar para essa história da Congregação Cristo de Natal. E essa história ia chegar até o dia da confirmação de vocês. Esse dia especial que nós estamos vivendo. E é uma história que está muito bem retratada, ou parcialmente retratada nesse painel. Dê uma olhada ali, quantas fotos, quantos rostos, quantas pessoas, quantas vidas estão ali. E quantas não estão nesse painel que fazem parte dessa história. Por isso, a minha sugestão para esse livro, o título é Uma Linda História
de amor. Uma linda história de amor. Porque a gente percebe que tudo aqui foi feito com amor. É feito com amor. E continua sendo feito com amor. Eu cheguei aqui ontem e percebi o amor, né, de todos, preparando esse espaço, preparando esse painel, preparando esse ambiente, preparando esse momento maravilhoso que nós tivemos antes do culto. Todos fazem o trabalho por amor. Nós sabemos que os pastores, eles recebem uma subsistência, uma remuneração, né? Mas não é por isso que eles vêm aqui, não é por isso que eles trabalham. Eles trabalham por amor. E vocês, líderes, participantes, membros dessa congregação, fazem tudo voluntariamente e contribuem, ofertam voluntariamente, movidos por amor. Por isso, o nome desse livro seria Uma Linda História de Amor. Concordam que seria um bom nome? Mas agora tem uma notícia para vocês. Se nós fizéssemos esse recorte de 39 anos e escrevêssemos ela isoladamente, nós não seríamos honestos com a história e muito menos com o Senhor da história, que é o nosso Deus. E nós correríamos o risco de transformar a história da Congregação Cristo semelhante à história de qualquer outra instituição humana, como, por exemplo, uma cooperativa, uma associação, uma empresa ou qualquer outra entidade humana. E a igreja não é isso, ela é muito mais que isso. Por isso, irmãos, para a gente entender essa história, a gente precisa colocar ela dentro de uma outra história e entender que ela é apenas um capítulo de uma história maior. E aí que eu quero pedir muita atenção de vocês, para vocês entenderem, compreenderem dentro de que história está inserida a história da Congregação Cristo de Natal. A gente precisa voltar lá no princípio, Gênesis capítulo 1. Lá diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E como é que Deus criou todas as coisas? Por exemplo, quem criou este púlpito que eu estou usando neste momento, que ficou muito bonito por sinal, quem construiu esse templo também é muito bonito, essas pessoas utilizaram matéria-prima e ferramentas e construíram, fizeram com que tudo isso estivesse aqui. Mas Deus não tinha matéria-prima e Deus também não tinha ferramentas. Como Deus criou todas as coisas? Pelo poder da sua palavra. Deus dava ordens e as coisas passavam a existir. Haja luz e houve luz. Produz a terra ervas e relvas que deem semente segundo a sua espécie, e a terra passou a produzir tudo que nós vemos hoje. E assim Deus foi criando tudo pelo poder da palavra. E aí a gente percebe o amor de Deus em todas as coisas que Ele criou. No final de cada dia Ele olhava para a sua criação e qual que era a conclusão? E eis que tudo era muito bom. Por que tudo era muito bom? Porque tudo era criado com amor. Mas aí chega o 6º dia, em que Deus vai criar o ser humano. E antes de criar o ser humano, acontece uma reunião. Pode ler lá em Gênesis. Deus falando entre as próprias pessoas da Trindade: façamos o ser humano, o homem, a nossa imagem e semelhança. Ninguém foi criado à imagem e semelhança de Deus, apenas o ser humano. E quando Deus vai construir o ser humano, Ele muda o seu jeito de agir. Ele faz um boneco do pó da terra e sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E estava ali o primeiro homem, chamado Adão. E Deus percebe que Adão estava só, faltava ali uma companheira, que ele fosse idônea, faz com que ele caia num profundo sono, tira uma parte do seu corpo, e com o mesmo amor ele faz a Eva, a primeira mulher. E também nas narinas dela foi soprado o fôlego de vida pelo próprio Deus. Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Agora eu quero que vocês olhem para mim aqui, irmãos. Por que Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança? Deus deu para Adão e para Eva a sua santidade, a sua justiça, a sua pureza, a sua perfeição. Fez com que Adão e Eva tivessem pleno conhecimento dele. Deu para Adão e Eva a capacidade, a condição de viver em comunhão com Deus. E, coisa mais linda do mundo, Deus fez com que deu para Adão e Eva uma vida que era eterna. Eles iriam viver para sempre, assim como Deus é eterno.
E Deus plantou um jardim e disse: aqui, ó, vocês vão estar na minha presença. E dentro do jardim, Deus disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Então, o desejo de Deus é que todas as pessoas nascessem na presença dele, trazendo em si a sua imagem, a sua santidade, a sua pureza e a sua justiça. E que todos fossem eternos, todos vivessem para sempre. Mas vejam que o amor de Deus é tão grande, irmãos, que Ele não queria que as pessoas permanecessem com Ele por não ter outra alternativa. Ele queria que as pessoas permanecessem, como diz o reformador Martinho Lutero, de vontade livre e alegre, fazendo uso do seu livre-arbítrio. Elas podiam escolher se elas queriam ficar com Deus ou não. E aí nós conhecemos a história, né? Gênesis capítulo 3. Adão e Eva foram tentados, porque Deus, para que as pessoas exercessem o seu livre-arbítrio, Adão e Eva exercessem o seu livre-arbítrio no jardim, Deus plantou uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: dessa vocês não comem, porque se vocês comerem dela, vocês vão morrer. E o que aconteceu? Foram tentados e eles comeram. Agora olhem bem, irmãos, o quanto Deus ama o ser humano. Esse que tentou Adão e Eva, chamado Lúcifer, que era um anjo da luz, ele antes também usou mal a sua liberdade e se rebelou contra Deus, quis ser igual a Deus. E diz a Bíblia que uma legião de anjos o acompanharam na rebeldia contra Deus. E o que Deus fez? Deus os expulsou da sua presença. E Deus não deu nenhuma oportunidade de salvação para eles. Pelo contrário, Deus já decretou a condenação eterna de Lúcifer e dos seus aliados, dizendo: o lago de fogo e enxofre será o destino eterno de vocês. E como ele já estava condenado, é que ele então veio tentar Adão e Eva. Mas a gente percebe o amor de Deus. Adão e Eva pecaram também, desobedeceram a Deus, quiseram ser iguais a Deus, como Lúcifer. Mas para os nossos pais, para nós seres humanos, antes de expulsá-los do paraíso, Deus fez uma promessa, apontando para a serpente, para o próprio Satanás, Lúcifer, que ali estava. Deus disse: vou pôr inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Percebem que o ser humano, com o seu pecado, com a sua desobediência, ele quebrou a imagem divina que estava nele. E ele perdeu a possibilidade de comunhão com Deus, porque a imagem divina que estava no ser humano era uma espécie de campo comum que unia o ser humano com Deus, Deus com o ser humano. E o pecado destruiu isso. E olha o amor de Deus pelo ser humano. Agora ele disse: eu vou me fazer um de vocês. No ventre da mulher eu vou me tornar um ser humano. E agora Deus cria um novo campo comum, uma nova oportunidade de comunhão do ser humano com Deus, de Deus com o ser humano, que é a encarnação, a humanação do Verbo. O mesmo Verbo pelo qual todas as coisas foram criadas. Lembra que Deus criou tudo pelo poder da palavra, pelo poder do Verbo? Pois esse mesmo Verbo, diz o evangelista João no capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ali estava se cumprindo aquela promessa feita para Adão e Eva no paraíso. Ali o Verbo eterno, pelo qual todas as coisas foram criadas, se tornou um ser humano, como eu e como você, no ventre de Maria. Deus estabelece uma nova maneira de se relacionar conosco, por meio do seu Filho, que se tornou carne, que se encarnou, se tornou um ser humano. E aí o interessante é que Jesus faz, irmãos, tudo que nós não conseguimos fazer. Adão e Eva desobedeceram, nós somos desobedientes, mas Jesus foi perfeitamente obediente. Não deixou um tio das Escrituras Sagradas sem ser cumprido. E ele foi além disso. Na cruz do Calvário, ele pagou o que nós deveríamos pagar na condenação eterna, junto com Lúcifer e seus anjos. Jesus, na cruz, sofreu a sentença que eu, que você, que todas as pessoas do mundo deveriam sofrer do inferno. Ele sofreu na sua pele. Inclusive, ele sentiu a dor do desamparo. Na cruz ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque assim como eu e você deveríamos ser desamparados no inferno, ele foi na cruz em nosso lugar.
Ele nos substituiu, inclusive, no desamparo. O Pai virou o rosto para ele, para que não precise virar o rosto para nós, ou contra nós. E a frase mais linda que Jesus disse na cruz, segundo o Evangelho de João, foi a última: está consumado. Está pronta, está completa a salvação para todo pecador. E aí nós vemos de novo, irmãos, o amor de Jesus, o amor de Deus pelo ser humano. Se Jesus morreu por todos, se ele conquistou o perdão para todos, ele poderia do alto da cruz ter decretado a salvação de todas as pessoas, porque ele conquistou o perdão e a salvação para todos. Mas ele, de novo, respeitando cada indivíduo, ele decidiu entregar essa salvação para cada um de forma individual, de forma pessoal, de forma particular, por meio do Evangelho, a boa notícia da salvação. Está na palavra, no batismo e na Santa Ceia. Através desses meios, que são os meios da graça, Jesus oferece para cada pecador, como se fosse um lindo presente, num lindo laço, amarrado, bonitinho, dizendo: está pronto, é tua, recebe, a salvação é tua, foi conquistada. E aí a Escritura Sagrada diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Veja que Deus ainda oferece e dá à pessoa ainda o direito de dizer não. A pessoa não tem a capacidade de crer, é o Espírito Santo que cria essa fé. Quando a pessoa crê, é porque o Espírito Santo a convenceu e levou a fé, e ela recebe esse presente. Agora, quando a pessoa não crê, é porque ela resistiu, é porque ela negou, porque ela não quis receber este presente. Vocês percebem, queridos irmãos, como é grande o amor de Deus pelo ser humano? O que ele não fez pelos anjos decaídos, ele fez por nós. E vocês percebem qual foi o preço que ele pagou para nos trazer de volta? Como diz o apóstolo Pedro, não foi com ouro e prata, mas foi com seu santo e precioso sangue. E aí agora que entra a história da congregação, e que entra também a importância da confirmação de vocês. Por que Deus colocou uma congregação aqui? E por que Deus colocou outras igrejas cristãs aqui, e em vários lugares do Brasil e do mundo? Porque Deus olha para as pessoas com amor, e Ele decide assim: eu quero essas pessoas para mim, eu quero que elas sejam minhas, eu quero que elas voltem para mim. E aí Deus coloca a palavra, o batismo e a Santa Ceia, e Deus coloca o ministério pastoral, por meio do qual esses meios da graça são oferecidos, são anunciados, para que as pessoas recebam aquilo que Jesus conquistou na cruz para elas. E aí, irmãos, a gente percebe que essa história, que começa lá no Gênesis 1, da criação do mundo, e termina lá em Apocalipse 22, no novo céu e na nova terra, essa é a história e é o plano, é o projeto de Deus. E a história da congregação é um capítulo, é uma parte dentro dessa história maior, tão importante. E aí, olhando essa história do amor de Deus, que começa lá em Gênesis e termina lá no Apocalipse, aí eu mudei o nome do livro. Como é que é o nome do livro agora? A mais linda história de amor. Esta é a mais linda história que existe no universo. A história de um Deus que cria um ser humano, uma criatura, e coloca nele a sua imagem. O ser humano destrói essa imagem, ele assume a natureza do ser humano, cumpre a lei em lugar do ser humano, morre em lugar do ser humano e oferece essa salvação graciosamente, para trazer o ser humano de volta para o lugar do qual ele queria que o ser humano nunca saísse, que é da sua presença, usufruindo das suas bênçãos, do seu cuidado para todos sempre. E sabe quando que Deus vai se dar satisfeito nessa história? No dia em que Ele puder dizer para você assim: venha bendito de meu Pai, tome posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. É isso que Deus quer. Ele quer que você e eu, que todos nós estejamos naquele lugar onde Adão e Eva estavam, na sua presença, usufruindo do seu cuidado, da sua glória, do seu poder, do seu amor, das suas bênçãos, das suas delícias para sempre. E é isso que Deus quer comigo e com você, dentro dessa que é a mais linda história de amor.
Então, queridos irmãos, se eu posso fazer alguns pedidos para vocês hoje, são os seguintes. Primeiro, valorizem essa história. Valorizem o fato de essa salvação que Jesus conquistou ter chegado até vocês. Valorizem o fato de vocês terem recebido a fé e terem sido novamente colocados em comunhão com Deus por meio da fé no Salvador Jesus. O apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses que quando nós somos batizados, nós somos sepultados com Jesus. E assim como Jesus ressuscitou ao terceiro dia, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Todos nós passamos por esse processo. E agora estamos novamente em comunhão com Deus. Não tendo a imagem divina, mas no Deus que se encarnou, no Cristo, no Verbo que se fez carne. Na fé nele nós estamos em comunhão com Deus. Somos o seu povo, somos rebanho do seu pastoreio. Somos conduzidos por ele pelo caminho da fé para a vida eterna. Valorizem essa história. Esse é o fato, ou é a coisa mais importante que pode acontecer para um ser humano. E essa aconteceu com vocês. Vocês são cristãos. Vocês estão unidos com Cristo. E em Cristo estão unidos com Deus. E vocês têm vida em abundância aqui neste mundo e terão vida plena e eterna nos céus. Segundo pedido que eu faço para vocês, não se afastem desse caminho, nem para a esquerda, nem para a direita, por motivo algum. E eu quero pedir isso especialmente para vocês, confirmandos. Não se afastem desse caminho. Porque se vocês se afastarem, vocês podem perder a salvação. E se vocês perderem a salvação, não existe um terceiro lugar na eternidade. Só existe o céu, junto com Deus e com os salvos, e existe o inferno, junto com Lúcifer e seus aliados. Se vocês se afastarem deste caminho, vocês perdem a salvação. E que é a pior tragédia que pode acontecer na vida de um ser humano. Mas esse é um pedido que eu faço para vocês também. Não se afastem da igreja. Não se afastem porque se desentenderam com alguém da igreja, ou porque de repente não gostaram de alguma coisa que o pastor falou, ou porque o presidente da igreja deixou de fazer alguma coisa. Não se afastem. Não se afastem por motivos políticos, ideológicos. Essas questões de guerras aqui internas, aqui nesse mundo, são tão pequenininhas diante da eternidade. São como um grãozinho de areia diante de um oceano. A eternidade é uma vida que é para sempre, ou uma morte que é para sempre. E não vale a pena pôr em risco a salvação por nada, absolutamente nada neste mundo. Permaneçam firmes, fiéis. Teve pessoas no passado que perderam a vida por causa da fé. Foram martirizados e não se afastaram. E nós não podemos nos afastar por nada. Valorizem e não se afastem. Um outro pedido agora. Olhe para as pessoas que estão em volta de vocês e que ainda não têm a fé. Se eles não crerem, para onde é que elas irão? Para a condenação eterna. Trabalhem, orem para que o Evangelho chegue até elas. Testemunhem a fé. Participem de projetos evangelísticos, missionários. Enviem mensagem para essas pessoas. Comprem talvez uma Bíblia e ofereçam para essas pessoas. Uma porção bíblica, ou enviem mensagem pelo celular, enfim, façam com que o Evangelho chegue a essas pessoas, para que elas também tenham a salvação. Orem pela missão no mundo. Lembrem que a igreja é muito maior do que a congregação Cristo aqui de Natal. Lembrem da região nordeste, do Brasil, do mundo. Deus quer que todas as pessoas em todo o mundo tenham oportunidade. E Ele nos coloca aqui como sal e luz, para que reflitamos esse amor dele para as pessoas. Porque Ele quer, nessa que é a mais linda história de amor, Ele quer que todas as pessoas recebam a salvação e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o que Ele diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. E para terminar agora, queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que eu sou pastor há 32 anos e fui pastor de congregações grandes no Espírito Santo, em Vila Velha, depois em Cacoal, Rondônia. Em Cacoal era uma cidade polo, então vinha muitas pessoas das cidades circunvizinhas buscar tratamento médico e pude acompanhar muitas pessoas no leito de morte. Pessoas com as quais eu conversei e morreram na minha presença, morreram 2 horas depois. E agora estou há 16 anos na diretoria e tenho acompanhado pastores no leito de morte. Eu presenciei o falecimento de um pastor segurando a mão do presidente, Egon Koperek, enquanto ele dizia o Salmo 37:5,
o pastor faleceu. E por que eu falo isso para vocês, irmãos? Porque vai chegar o meu momento e o seu momento, e chega logo. Todos nós vamos chegar no momento da morte. E ali, o pastor já deve testemunhar isso, no momento da morte, todas as coisas deste mundo perdem o valor. Mas todas mesmo. Aí a pessoa não vai dizer assim, que bom que eu morei em Natal e não em Recife. A pessoa não vai falar isso. O que bom que eu torci para o time tal e não para o time Y. As pessoas também nem dizem, eu me arrependo de ter casado com fulano e não com ciclano. Ninguém fala isso. Sabe qual é a única coisa que sobra ali naquele momento da morte? Só existe uma coisa. É a relação da pessoa com Deus, com Jesus. Se ela crê em Jesus, ela parte já assim com saudade, mas tendo a certeza de que Jesus vai recebê-la no céu. E se ela não crê em Jesus, ela já parte com desespero, porque a única coisa que resta para ela então é o inferno. E eu gostaria de pedir para vocês, irmãos, que diante desta, que é a mais linda história de amor, vocês não valorizem esse amor de Deus apenas no leito de morte. Talvez nem vai dar tempo, talvez não será possível. Valorizem hoje, valorizem amanhã, valorizem todo dia. Quando vocês acordarem, se estiverem meio tristes, deprimidos, lembrem-se que vocês fazem parte da mais linda história de amor. E aí vocês podem olhar no espelho e dizer assim, ó, talvez eu não me ame, talvez as pessoas não me amem suficientemente, mas Deus me ama, ao ponto de ter entregue seu Filho para morrer na cruz por mim. Deus enviou seu Espírito Santo, que não apenas está entre nós, mas está em mim, diz o apóstolo Paulo. E Deus tem um lugar preparado no céu, porque Jesus disse que ia preparar um lugar para que eu esteja lá. E aí, olha para o alto, agradeça e continue a sua vida, com fé, com esperança, com alegria, com entusiasmo, porque você faz parte, por ser membro dessa congregação, de uma linda história de amor. Por ser membro de outras congregações, de outras igrejas cristãs, você faz parte de uma linda história de amor. Mas o mais importante é que você faz parte da mais linda história de amor, que é a história do amor de Deus para você e para a humanidade. E concluo lembrando uma palavra de Jesus, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que é uma das mais lindas. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então eu quero dizer que Jesus nunca vai pegar você na mão e vai levar você de arrasto. Não, ele vai convidar. E se você ouvir a voz dele, ele promete entrar na sua vida, no seu coração e viver com você. E ter uma relação pessoal, íntima com você. E vai levar você para junto dele nos céus. Ouça a voz de Jesus aqui na igreja, ouça a voz de Jesus em casa, lendo a Bíblia, fazendo a sua devoção, e faça com que essa voz de Jesus chegue a mais pessoas, para que Jesus seja o Senhor, o Salvador da sua vida e da vida de muitas pessoas, para a glória de Deus e para a felicidade eterna. Amém.